Olá, tudo bem? Eu tô vindo aqui para falar um pouquinho de quem sou eu. Contar e dividir com vocês, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história até aqui. Muito bem, eu vou começar dizendo que eu sou o Luiz Henrique, filho do Luiz Bernardino, filho da Sandra. Hoje tenho 35 anos, sou pai de um garotinho chamado Bernardo, de 3 anos e meio. Hoje, o que eu faço todos os dias é trabalhar com gente. Aliás, eu diria que isso é algo que eu venho fazendo há 17 anos. Eu comecei minha carreira como músico. Isso ainda num tempo muito antes desse. Eu comecei a compor a partir dos 10 anos de idade. Trabalhei com música até aproximadamente 3 anos atrás, efetivamente. O que aconteceu nessa percepção ao longo de todos esses anos é que eu sempre amei trabalhar com gente. Eu gosto de estar com pessoas, de desenvolver pessoas. Nesse processo de autoconhecimento, por inúmeras razões, por inúmeros acontecimentos, eu, Luiz, me descobri num determinado momento estar subindo a montanha errada. O que significa isso? Em um determinado momento, um pouco que perdeu sentido ser produtor musical. Eu já não estava mais me realizando, desenvolvendo certas atividades que eu vinha fazendo. E foi nesse ponto que alguns outros tantos fatos da minha vida me levaram até a Febracis, né? Nesse momento que aconteceu foi que eu tive contato com o livro O Poder da Ação do Dr. Paulo Vieira, e ali eu descobri que eu estava subindo a montanha errada. O que aconteceu dentro de um primeiro processo de coaching pelo qual eu passei foi redescobrir valores, redescobrir razões e significados para uma missão maior. Quando eu verdadeiramente entrei em contato com o meu eu real, a minha essência, foi então que eu percebi que eu posso desenvolver qualquer atividade com pessoas de maneira extraordinária. E hoje ter uma base que me consolida a ir adiante, a de fato ser um farol na vida de outras pessoas, seja por conhecimentos técnicos, seja por conhecimentos empíricos, mas sempre sendo um guia, sempre sendo luz, sempre sendo como a minha fé professa, sendo sal para a terra. E o que aconteceu dentro desse processo foi que eu me formei Master Coach pela Febracis. E a partir daí uma nova missão aconteceu na minha vida. Eu passei então a trabalhar com pessoas de maneira mais consistente, podendo de fato ajudar pessoas a alcançar seus objetivos. E eu sempre costumo dizer, o meu primeiro cliente fui eu mesmo. Por que eu digo isso? Porque o Luiz, em um determinado momento, eu estava tão perdido, tão em busca de uma razão maior, como empresário, como pai, como marido, como filho, como amigo, que eu simplesmente não sabia em que direção eu estava indo. E ali, estudando todas as técnicas, todos os conceitos, reprogramando minhas crenças e assumindo a autorresponsabilidade, foi que eu pude, de fato, colocar a minha vida num outro rumo, numa nova direção. Ou talvez numa direção mais ajustada. E o bacana disso foi que, redescobrindo essa conexão com pessoas, e agora com ferramentas
ajustadas para que esse desgaste pessoal não acontecesse, é que de fato eu passei a viver algo mais extraordinário. Então, foi ali que eu falei, cara, eu quero ser coach, né? Eu quero treinar pessoas. O que aconteceu foi que, assim que eu vinha tendo cancha, atendendo primeiro os pro bonos, e aí comecei a ter clientes pagantes, eu comecei a entender que toda a minha trajetória era algo fantástico a ser somado dentro desse novo processo. O bacana disso foi que eu me redescobri de maneira simples. Fazendo coisas simples. Usando o conhecimento que eu já tinha em lidar com pessoas através da música, como produtor, também como empresário. Afinal, eu empreendo desde os meus 16 anos de idade, conscientemente, sabendo o que é empreender. Lidando com pessoas, lidando com números quando necessário, lidando com gestão de pessoas quando envolvido em um projeto. E isso faz com que a cada dia eu busque mais conhecimento, que eu busque mais entendimento de como fazer isso de uma maneira cada vez melhor. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção no desenvolvimento humano é que nada é tão bom que não possa ser ainda melhor. Sabe, isso é o mais bacana. E eu, Luiz, acredito piamente nisso. Todos os dias eu busco a fazer as atividades que são exercícios neurológicos com mais intensidade. Como eu disse, eu havia chegado num processo muito autodestrutivo. Não havia em mim autorresponsabilidade. A partir daquele determinado momento ali que houve o divisor de águas e então eu pude seguir por um caminho mais lúcido, mais claro, foi então que eu, que havia chegado a 215 quilos e que há anos me prometia que eu ia emagrecer, que eu ia fazer uma academia, que eu ia começar a caminhar, que eu ia começar a buscar a fazer uma dieta. Foi então que, com ferramentas aprendidas num processo de coaching, eu comecei a realmente ter resultado quanto a isso. E ao longo de um ano e meio, pouco menos, eu já alcancei a primeira etapa do meu objetivo, que foi emagrecer 89 quilos, sem uso de remédios, sem cirurgia. E essa meta ainda tem uma segunda fase agora, que é chegar aos meus 90 quilos. Então eu tenho mais uma jornada aí. O que é bacana é que esses passos são conscientes. Então, se eu puder resumir hoje quem é o Luiz, eu vou dizer para você assim, eu sou um cara determinado, eu sou um cara estudioso, eu sou leal, eu sou fiel, eu sou positivo. E aí eu vou te trazer inúmeras qualidades, inúmeros adjetivos que antes eu não era capaz de enxergar. Talvez eu até reconhecesse isso em mim, vez ou outra, porque outros diziam isso para mim. Mas verdadeiramente não era assim que eu me sentia. E hoje o que eu proponho sempre quando eu falo para as pessoas, ou quando as pessoas me perguntam, Luiz, o que de fato aconteceu com você ao longo dessa trajetória? Eu digo, primeiro, eu mudei o modo de me comunicar. E então eu mudei o meu modo de pensar. Veja bem, eu mudei a minha comunicação sobre mim, mudei os meus pensamentos sobre mim, logo os meus sentimentos sobre mim começaram a ser outros, completamente diferentes, e aí as minhas crenças mudaram. As minhas crenças do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou merecedor de ter, mas principalmente a minha identidade. E é isso que eu procuro trabalhar com as pessoas sempre. Mostrar a elas, revelar a elas a verdadeira identidade que elas têm. E com isso muda então a sua capacidade e o seu merecimento. Esse é o mais bacana. É assim que eu, Luiz, hoje me proponho a trabalhar com as pessoas. Bom, esse é um pouquinho de mim. É só um pouquinho. Eu tenho tanta coisa bacana para dividir, eu tenho tanta coisa legal para contar. Mas enfim,
Eu vou ficando por aqui. Espero que, se há algum interesse, algum despertar em você para saber um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre a minha trajetória, um pouco mais sobre o que eu sou hoje, desenvolvedor dentro de um processo de coaching integral sistêmico, vamos conversar, vem falar comigo, entre em contato, ok? Um grande abraço.